Está bem. Está aí muito habituado a estas coisas. Está muito longe, está muito longe. Está muito longe. Não sei se isto é muito depressa, mas o nosso projeto foi mais que isso. Porque o Dr. Pato François, mais para a frente, mais. Olha para mim, como eu estou, assim. Temos que falar assim. Espera lá. Ai, a minha sinusite. Estou com este tempo. Ai, desculpa lá. Já está gravando. Hoje é a Selinha. Ora, muito bem. Os vossos microfones estão desligados. Quando for a uma asneira, desgrave. Desliga logo para não ficar feio. Pronto, os vossos microfones estão desligados. Eu só ligo o microfone quando Boa começar a sorte, desejo nos voos. Os ventos do sul já haviam carpinteirado a baía e a chuva já tinha fustigado prestimosamente os pastos da ilha. Quase já se esquecia as touradas à corda, as falas à boca pequena, as batatas com malagueta na tasca de cascata. Ora, Não, esse é para este mim. é teu. É isso. Vocês que desprendam as folhas. Sem barulhos. Eu nem sequer mexo. Ok. Mas o nosso projeto foi mais que isso, porque o Dr. Pato François havia imposto que o programa só iria para o ar se houvesse um professor que se responsabilizasse por tudo. Está bom, ali. A edição da vida académica, o mais antigo jornal dos estudantes portugueses. Estou muito longe. Continua. Vou principiar. É que se puderes muito à frente, eu vejo. Pois. Tens que pôr assim, olha, tens que pôr assim. Chega a folhinha para ti, assim, Pois, é que eu estava a ver isto para aqui. Pronto. Era pelos outonos. O primeiro vento do sul já havia carpinteirado a baía e a chuva já tinha fustigado prestimosamente os pastos da ilha. Já quase se esquecia as touradas à corda, as falas à boca pequena, as batatas com malagueta na tasca de cascata. As beladonas já haviam murchado. Todos se preparavam para os invernos ruins que não tardariam, com ventos de borrasca e chuva quanta queira, se bem que o trepor, a brisa cálida e os ventos pesados persistissem num céu ameaçador que enlanguescia a cidade com um baraço invisível. Havia irmãos na guerra. Outros já haviam pernoitado nos calabouços da PIDE por via das lutas estudantis de 1962. O invisível baraço não era apenas meteorológico, mas também ideológico. Os desalojados de São Jorge, acolhidos na Terceira durante os abalos do ano transato, já tinham a fim de reconstruírem casas e vidas, enfrentando soberbamente as sacudidelas do dragão enraivecido debaixo da ilha. O horizonte confundia céu e mar, uma barra de chumbo a querer impor a impossibilidade da viagem para além da ilha ao lado, para a utopia da liberdade. Outubro chegava com as aulas em tempos em que nos confrontávamos com uma sisudez de adulto que a idade desmentia. Tempo de assunção de compromissos, de entrevíamos, tempo de uma adolescência que em breve findaria, tempo de rasgar aquela cortina plúmbia e tempo de partir para os outros mundos, deixando apenas os riscos dos nossos nomes rasgados à navalha nas bancas de madeira, tempo de esboçar as marcas da nossa identidade no basalto da cidade. Isto pode ficar tudo... Não pode. Não pode. Isto vai ficar por Duarte 1, Cecília 2, não, sim, 2, Edith 3. Edith 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é para haver uma sequência, para o de saber depois
como é que monta. Portanto, qual é a sequência? A sequência. Pronto, este é o Duarte 1. Mas o texto fica seguido, não é? Sim, o texto fica seguido. Fica tudo seguido. Ok. A minha pergunta é de ingenuidade e de ignorância. Está bem organizado, o que interessa. Os textos já estão escritos, é só a gente ler. Pronto, agora quem é que lê? É assim. Sou eu. Que é. Ora, nesse outubro, Não lê ainda. Lê lá. Ora, nesse outubro, lançávamos mãos à edição Tá bom. de Tá bom. Começo? Começa. Ora, nesse outubro, lançávamos mãos à edição de Vida Académica, o mais antigo jornal dos estudantes portugueses. Começávamos os ensaios de uma peça de Norberto Ávila, pedíamos ao reitor que autorizasse um programa no Rádio de Angra. No ano anterior, eu e o Ciríaco, e também o Zezé Cabeceiras, a Graça Rezendes e a Maria de Lacerda, já havíamos produzido o Telstar, meia hora de rádio que queríamos, com muita basófia, que fosse uma coisa interplanetária. Porém, o Ciríaco, por imposição doméstica, ia fazer o 7º ano, que hoje, no sistema relevado de equivalências, corresponderia, pelo menos, a um mestrado. De modo que ficámos, eu e o José Eduardo Costa, encarregados de continuar com o projeto radiofónico. Foi batizado no tanque do Cloro São Francisco com o nome de Vampiros, cujo indicativo era a balada do Zeca Afonso. Pouco mais éramos que crianças, mas já tínhamos ultrapassado a idade da inocência e o que pretendíamos era que, semanalmente, a voz da terceira proclamasse que eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Até que a PIDE descodificou a mensagem e informou que aquela canção era altamente subversiva e danosa. O contratempo foi, contudo, ultrapassado. Havia uma versão da balada, um solo de violão do Rui Pato, logo aproveitado pela abertura e encerramento do programa. Enfim, cantávamos com boca fechada. Mas cantávamos. Incomodávamos os ouvidos letárgicos de famílias recatadas e virtuosas, habituados às zarzuelas, aos fados de Maria Pereira e à radionovela da Coxa Seca. Muitos Beatles, muitos Shadows, muitos Chá Sauvage, muitos Rolling Stones, muitos Chaussette Noir, apregoando aos microfones que All you need is love, que tous les garçons et les filles de mon âge se promènent, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Morávamos num país onde não nasce a aurora e onde no chão do medo tombam os vencidos. E não sei se lhe vou mandar repetir. Eu também sou nisto agora para ver. Vamos repetir, está bem? Está bem. Com calma. Gosta? Quando ele fizer sinal, começa, ok? Agora vou limpar isto. Vou chegar aqui na gravação. Força. Ora, nesse outubro, lançávamos mãos à edição de Vida Académica, o mais antigo jornal dos estudantes portugueses. Começávamos os ensaios de uma peça de Norberto Ávila, pedíamos ao reitor que autorizasse um programa no Rádio de Angra. No ano anterior, eu e o Ciríaco, e também o Zezé Cabeceiras, a Graça Rezendes e a Maria de Lacerda, já havíamos produzido o Telstar, meia hora de rádio que queríamos, com muita basófia, que fosse uma coisa interplanetária. Porém, o Ciríaco, por imposição doméstica, ia fazer o 7º ano, que hoje, no sistema relevado de equivalências, corresponderia pelo menos a um mestrado. De modo que ficámos eu e o José Eduardo Costa encarregados de continuar com o projeto radiofónico. Foi batizado no tanque do Cloro São Francisco com o nome de Vampiros, cujo indicativo era a balada do Zeca Afonso. Pouco mais éramos que crianças,
mas já tínhamos ultrapassado a idade da inocência e o que pretendíamos era que semanalmente a voz da terceira proclamasse que eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Até que a Pizes codificou a mensagem e informou que aquela canção era altamente subversiva e danosa. O contratempo foi, contudo, ultrapassado. Havia uma versão da balada, um solo de violão do Rui do Pato, logo aproveitado para a abertura e encerramento do programa. Enfim, cantávamos com boca fechada. Mas cantávamos. Incomodávamos os ouvidos letárgicos de famílias recatadas e virtuosas, habituadas às zarzuelas, aos fados de Maria Pereira e à radionovela de Coxa Seca. Muitos Beatles, muitos Shadows, muitos Chá Sauvage, muitos Rolling Stones, muitas Chaussette Noire, apregoando aos microfones. All you need is love, que tous les garçons et les filles de mon âge se promènent, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Morávamos num país onde não nasce a aurora e onde no chão do medo tombam os vencidos. Melhorou. Não, isto é a segunda vez, praticamente. Está melhor. Ah, que horror! Devia ter lido isto em casa, pelo amor de Deus. Não, fica nervoso. Agora, nervosa. Isto já sai como Pois sair. assim, sinusite é terrível. Sinusite não me ajuda Agora, nada. filha, se a gente se enganar, vai para outra vez. A gente se portar muito bem, vai do clube estar a precisar de gente, a gente vem para cá fazer um part-time. Ainda por cima com filmagens e tudo. Isto é. Dois. Maria Cecília Parreira. Cecília Cilinha só. Parreira, como é que Cilinha. é? Cilinha Parreira. Eu acho que é melhor. Às vezes leite a Cilinha. Cilinha, toda a gente conhece a Cilinha Parreira? Cecília Parreira. Ou Cilinha Parreira. Maria Cecília Parreira ou Cilinha Parreira, como queira. Vamos à edição de Vida Académica, o mais antigo jornal dos estudantes portugueses. Começávamos os ensaios de uma peça do Norberto Ávila. Pedíamos ao reitor que autorizasse um programa na Rádio Comunitária. Ok. Portanto. Mas o nosso projeto foi mais que isso, porque o Dr. Pato François havia imposto que o programa só iria para o ar se houvesse um professor que se responsabilizasse por tudo quanto lá se dissesse e pelos discos que lá rodassem. Fomos ter com o Dr. Vilarinho Raposo, professor de História e de Filosofia, há pouco desembarcado como docente efetivo do Liceu de Angra, depois de ter sido reintegrado na função pública por despacho do Conselho de Ministros. Havia sido exonerado por razões políticas. Era, de facto, membro do Partido Comunista e só assumiu essa condição depois de 25 de Abril. O Dr. Vilarinho abriu-nos a porta de sua casa e sentou-nos na sua sala para refriar a nossa febre interventiva. E naquele sotaque transmontano: vós tendes que vos impor pela contenção e não podeis afrontar os poderosos que ainda não tendes idade para isso. Ides ceder um pouco. Mostrai que, além de jovens, sois cultos. Ora, vamos cá a ver. E foi assim, em toada de paliteiro de Miranda, que durante toda uma tarde levámos uma lição de cidadania. E com proveito, abriram-se horizontes ignorados no céu insulado da nossa autossuficiência. Aprendeu-se a ouvir jazz e Smetana, a distinguir Bach de Mozart, a conhecer as heroicas de Lopes Graça, a saborear as novelas de Edgar Allan Poe, a meditar sobre o cru realismo dos Passos, a descobrir que as melodias da lírica comprometida são tão importantes como as palavras. Tudo isto tinha cabimento no Vampiros, na dose sábia, rock, slow, twist, mas também Barodini e Ravel, Agatha Christie e Simenon, mas também Torga e Namora, mas também Bregman e Hitchcock.
E só não foi o programa mais popular do ano de 1965, porque durante as homilias dominicais, os padres, em todas as paróquias, incentivavam o envio dos cupões para o programa religioso Hoje é Domingo. Em verdade vos digo, não sei se algum dia perdoarei ao padre António Rego esta rasteira de sobrepeliz. Vasco Pereira da Costa, aluno da linha A do 6º ano, no ano letivo de 1964-65. Espera. Começa. A sala de canto coral ficava no claustro do liceu e era grande, mais adequada a um baile do que ao desafio da minha voz. Vamos repetir A isto. sala de canto coral ficava no claustro do liceu e era grande, mais adequada a um baile do que ao desafio da minha voz. O Dr. Edmundo, autoridade máxima do inesquecível acordo seminár de Angra, também dava aulas de canto coral, música no liceu. No início do primeiro período, havia uma espécie de prospeção aos dotes musicais dos alunos. Chegado a minha vez, o Dr. Edmundo, de diapasão na mão, pediu-me para cantarolar. Deve ter-se assustado. Tive de repetir e aí o professor já estava de mão fechada a dar um carolo na cabeça que ainda hoje me dói. Na mesma sala tive uma professora continental de meia idade que nunca devia ter saído da sua parvónia antes da chegada à terceira. Não é que, à segunda-feira, na primeira aula, o Parreira da Ribeirinha, que morava na Carreirinha, chegava quase sempre atrasado. E lá vinha a justificação. A senhora professora, desculpe, mas fui passar o fim de semana à Graciosa e o comboio atrasou-se. A referida professora engolia nem ginjas. Na altura, o diploma dele devia ser igual ao meu. Para terminar e continuando na música, como esquecer as vezes que fomos de livros de ponto debaixo do braço até à Praça Velha, ao encontro do professor e boêmio José Berto, que ali escrevia o sumário. Continuação da aula anterior, e assinava. Esta cena era permitida pelo Sr. Valeriano e proibida pelo Sr. Moreira, dois saudosos contínuos do liceu. Daqui resultavam duas coisas. O jogo no estádio da Pedra podia começar e o professor, imagino eu, ia pôr em dia o sono de mais uma noite mal dormida. Está pronta? Está pronto? Cá. Naquele tempo as meninas usavam as saias 4 dedos acima do joelho e eram mini-saias que se presumiam irmãs das de Mary Quant, o bastante para a malta alegremente opinar sobre a mais bela perna do liceu e expandir pelo olhar a livre imaginação. As mais para a frentex usavam também o penteado liso à la Françoise Hardy, as louras à la Sylvie Vartan, ou armado conforme o das estrelas da Flama e do Paris Match. O século ilustrado é que as trazia bem boas, mesmo a preto e branco, mas em trajes que já seriam uma afronta à pacatez daquele tempo. Naquele tempo havia a malta do liceu. A malta adorava as calças de ganga, os jeans na sua expressão mais chique. A malta idolatrava os jeans da base, deixava crescer a melena e de mais guedelha sobre as orelhas. E usava barba na cara toda, tirando algum mais pipi, que se passeava de cavanhaque, aparado com rigores de estilo. A malta ouvia os Beatles, uns guedelhudos que arrepiavam as famílias, e música da base. Abanava-se nos bailes ao som dos Bee Gees, no encantamento dos sombras, e os de pezinho mais hábil para a valsa consolavam a cavalinho ao som do tema de Lara do Dr. Givaco. Tirando isso, a malta despendia o mais forte do seu lazer no canto da caixa e nos degraus da Sé, antes da explicação do Montalverno, regalando a vista à passagem das Vartans, das Hardis, das Sandy Shows do liceu, e comentava para o lado coisas que eram só coisas daquele tempo
E como eles se foram. Era naquele tempo. Havia camaradagem, criaram-se amizades, ascenderam-se paixões, outras se extinguiram. Faziam-se récitas, faziam-se bailes, fazia-se rádio, a sério com os vampiros, no gozo com o WC, em vésperas da tourada. Editava-se a vida académica, com a quarta página, cujo humor divertia o liceu. Vivia-se muito. Vivia-se com ardor. Vivia-se com empenho, porque havia esperança. Foi naquele tempo de Marcolino Candeias. Eu, depois Agora aqui, vamos rir por não, dois depois pontos, esta espera, palavra do espetáculo. ela espera, depois... Exato, sim. Este texto convém ficar todo seguido, não é? A estação da rádio WC funcionava uma vez por ano no período de carnaval, começando na quinta-feira, das 12 às 14 e das 18 às 21 e terminando no domingo de entrudo, com a transmissão integral e direta do famoso, espetacular e altamente concorrido cortejo da tourada dos estudantes do liceu. Tinha sede na Rua da Sé, no depósito de sapatos da sapataria Aliança, que o Sr. Adalberto Martins fazia o favor de nos emprestar. À nossa volta, as caixas de sapatos eram muitas, mas, que eu saiba, nunca faltou um único par, apesar de nos anos 60 se ver alguma gente descalça a andar nas ruas. Aos comandos técnicos da emissão estava o Gilhoca, o Gil Serpa, com a sua aparelhagem sonora fazia autênticos milagres, carregando em botões pretos por fios, dando uns murros quando o equipamento queria falhar e tudo corria bem. Até hoje, nunca foi reconhecido que a estação da rádio WC foi a primeira a nível local, regional, nacional e mundial a trabalhar em ondas curtas, médias, compridas, internet, Facebook, Twitter e a pilhas. Só o FM é que não foi possível. Nem tudo era perfeito, tal como hoje. Na locução estava o Fialho, com as ajudas do Fonia e do Herculano. Havia muita música, noticiários e telenovelas radiofónicas em que eu fazia todas as personagens com comédias e dramas que levavam os ouvintes às gargalhadas e até às lágrimas, conforme a hora, o local e a inspiração do momento. A programação tinha como ponto forte as piadas a quem passava na rua, quase exclusivamente para estudantes não fedelhos, ou seja, dos mais velhos. Lá vinha a Rosa do 5º ano, Rua da Sé acima, passo lento, rabo a abanar e mini saia, e parava a fingir que estava a ver a montra da Princesa das Meias, em frente à nossa varanda, à espera do piropo. E ele lá saía, nem sempre no tom que ela esperava, tipo: "Oh Rosa, as tuas pernas continuam boas, mas essa mini saia está muito vista." Parecia que uma abelha a tinha picado, pois dava um pequeno salto. O rabo deixava de abanar e rapidamente desaparecia daquela perigosa zona onde uns malcriados só mandavam bocas foleiras. No dia seguinte, no mesmo local, à mesma hora, ela lá estava caída e com o visual mudado. Também havia o Manuel de 6º ano, rapaz descarado, que de peito feito enfrentava as piadas que lhe descobriam a careca sobre paixões, copos ou chumbos que dariam para muitas pescarias. A publicidade não faltava, pois havia que garantir uma praça de São João cheia, o que sempre acontecia. Querem um slogan? Aí vai. Já era noite cerrada, dizia o filhinho para a mãe, a ver a tourada dos estudantes. É que a malta está bem. A emissora tinha os seus fiéis ouvintes nos passeios da Rua da Sé. Antes de começar a emissão, já o povo se aglomerava, pois a qualidade era garantida. Quando terminava, à saída, tinha sempre dificuldades com a legião de fãs que me aguardavam. Qual Tony Carreira para autógrafos, beijinhos e fotografias de telemóvel que na altura o Giloca arranjara em segredo no Cerrado Grande dos Americanos, onde havia tudo e mais alguma coisa. Um dos ouvintes mais assíduos era o nosso vizinho da Rua General Carmona,
hoje Rua dos Salinas, Dr. Machado Pires, governador civil do distrito de Angra do Heroísmo. Ele mesmo, em carne e osso, pessoa com quem mantive uma relação de distanciamento, pois nunca me pagou um café no Atanásio. Todos os dias... Continua? Não, sou eu. É assim. Tu agora, pois é, tenho que cortar aí. Mas que quer repetir o primeiro parágrafo? Ai, percebi, acho que não. Vamos ver. Não, está bem. Todos os dias, depois do jantar, Sua Excelência descia a Rua da Sé em passo lento e cadenciado. Quando passava debaixo da varanda da sapataria, lá vinha a voz que lembrava que, por ordem do Sr. Governador, era proibida a utilização de pacotes de farelo e água ou outros quaisquer objetos que pudessem molestar o estimado público. Ele ouvia e seguia impávido e sereno, não fazendo a mínima ideia que a tourada dos estudantes com cocotes e água era mais genuína e contribuía para o bem-estar da população que Sua Excelência governava. O certo é que foram horas de glória que acabaram por me lançar para os estrelatos da rádio quando tinha 19 anos e o Rádio Clube de Angra ficou à última da hora sem relator para o torneio açoriano de futebol em São Miguel, a que não podia faltar, atendendo os compromissos publicitários já assumidos. A direção do Rádio Clube de Angra, reunida de emergência, lembrou-se de convidar aquele rapaz que dizia muitas coisas na Rua da Sé por causa da tourada dos estudantes para relatador. Eu lá fui, eu para São Miguel, uma semana todo contente com tudo pago, estrear-me a fazer relatos de futebol. Lembro-me bem que o primeiro foi uma grande barraca, isto é melhor parar. Rua da Sé acima, passo lento, rabo a abanar, a mini saia, e parava a fingir que estava a ver a montra da Princesa das Meias, em frente à nossa varanda, à espera do piropo. E ele lá saía, nem sempre no tom que ela esperava, tipo, oh Rosa, as tuas pernas continuam boas, mas essa mini saia está muito vista. Parecia que uma abelha a tinha picado, pois dava um pequeno salto, o rabo deixava de abanar e rapidamente desaparecia naquela perigosa zona onde uns malcriados só mandavam bocas foleiras. No dia seguinte, no mesmo local, à mesma hora, ela lá estava caída e com o visual mudado. Muito bem. Esperem. Mas nessa idade tudo parece possível e nenhum medo tolhe a vontade de dizer o que há a dizer, por muito juvenil que seja a palavra que o diz. Não nos A terceira. Repita mais Ai, uma muito vez. habituado a estas coisas. Está muito longe, está muito longe. Está muito longe. Não sei se isto é muito depressa, mas o nosso projeto foi mais que isso. Porque o Dr. Pato François, mais para a frente, mais. Olha para mim como eu estou, assim. Temos que falar assim. Espera lá. Ai, a minha sinusite. Estou com este tempo. Ai, desculpe lá. Eu começo, Já está gravando. hoje é a Celinha. Ora, muito bem. Os vossos microfones estão desligados. Quando for ao mais neira, desgrave. Diga logo para não ficar feio. Pronto, os vossos microfones estão desligados. Eu só ligo o microfone quando Boa começar a sorte, treino. desejo-nos boa sorte. Os ventos do sul já haviam carpinteirado a baía e a chuva já tinha fustigado prestimosamente os pastos da ilha. Quase já se esquecia as touradas à corda, as falas à boca pequena, as batatas com malagueta Tá na bom. tasca de cosca. Ora, Não, esse é para este mim. é teu. Aí. Vocês que desprendam as folhas. Sem barulhos. Eu nem Só sequer tudo. mexo. Ok. Mas o nosso projeto foi mais que isso, porque o Dr. Pato François havia imposto que o programa só iria para o ar se houvesse um professor que se responsabilizasse Tá bom. por tudo. Está bom, ali. Estamos mal à edição da Vida Académica, o mais antigo jornal dos portugueses. Estou muito longe.
Continua. Vou principiar. É que se puderes muito à frente, a vejo. Pois. Tens que pôr assim, olha, tens que pôr assim. Chega a folhinha para ti, assim, Pois, exatamente. é que eu estava a ver isto para aqui. Pronto. Vamos à edição de Vida Académica, o mais antigo jornal dos estudantes portugueses. Começávamos os ensaios de uma peça do Norberto Ávila. Pedíamos ao reitor que autorizasse um programa na Rádio Comunitária. Ok. Portanto... Era pelos outonos. O primeiro vento do sul, já havia carpinteirado a baía e a chuva já tinha fustigado prestimosamente os pastos da ilha. Já quase se esquecia as touradas à corda, as falas à boca pequena, as batatas com malagueta na tasca de cascata. As beladonas já haviam murchado. Todos se preparavam para os invernos ruins que não tardariam, com ventos de borrasca e chuva quanta queira, se bem que o trepor, a brisa cálida e os ventos pesados persistissem num céu ameaçador que enlanguescia a cidade com um baraço invisível. Havia irmãos na guerra, outros já haviam pernoitado nos calabouços da PIDE por via das lutas estudantis de 1962. O invisível baraço não era apenas meteorológico, mas também ideológico. Os desalojados de São Jorge, acolhidos na Terceira durante os abalos do ano transato, já tinham a fim de reconstruírem casas e vidas, enfrentando soberbamente Mas o nosso projeto foi mais que isso, porque o Dr. Padre François havia imposto que o programa só iria para o ar se houvesse um professor que se responsabilizasse por tudo quanto lá se dissesse e pelos discos que lá rodassem. Fomos ter com o Dr. Vilarinho Raposo, professor de História e de Filosofia, há pouco desembarcado como docente efetivo do Liceu de Angra, depois de ter sido reintegrado na função pública por despacho do Conselho de Ministros. Havia sido exonerado por razões políticas. Era, de facto, membro do Partido Comunista e só assumiu essa condição depois de 25 de abril. O Dr. Vilarinho abriu-nos a porta de sua casa e sentou-nos na sua sala para refriar a nossa febre interventiva. E naquele sotaque transmontano: vós tendes que vos impor pela contenção e não podeis afrontar os poderosos que ainda não tendes idade para isso. Ides ceder um pouco. Mostrai que, além de jovens, sois cultos. Ora, vamos cá a ver. E foi assim, em toada de paliteiro de Miranda, que durante toda uma tarde levámos uma lição de cidadania. E com proveito, abriram-se horizontes ignorados no céu insulado da nossa autossuficiência. Aprendeu-se a ouvir jazz e Smetana, a distinguir Bach de Mozart, a conhecer as heroicas de Lopes Graça, a saborear as novelas de Edgar Allan Poe, a meditar sobre o cru realismo dos Passos, a descobrir que as melodias da lírica comprometida são tão importantes como as palavras. Tudo isto tinha cabimento no Vampiros, na dose sábia, rock, slow, twist, mas também Barodini e Ravel, Agatha Christie e Simenon, mas também Torga e Namora, mas também Bregman e Hitchcock. E só não foi o programa mais popular do ano de 1965, porque durante as homilias dominicais, os padres, em todas as paróquias, incentivavam o envio dos cupões para o programa religioso Hoje é Domingo. Em verdade vos digo, não sei se algum dia perdoarei ao padre António Rego esta rasteira de sobrepeliz. Vasco Pereira da Costa, aluno da linha A do 6º ano, no ano letivo de 1964-65. Espera. A sala do canto coral ficava no claustro do liceu e era grande, mais adequada a um baile do que ao desafio da minha voz. Vamos repetir. A sala do canto coral ficava no claustro do liceu e era grande, mais adequada a um baile do que ao desafino da minha voz.
O Dr. Edmundo, autoridade máxima do inesquecível coro de Seminário de Angra, também dava aulas de canto coral, música no liceu. No início do primeiro período, havia uma espécie de prospeção aos dotes musicais dos alunos. Chegado a minha vez, o Dr. Edmundo, de diapasão na mão, pediu-me para cantarolar. Deve ter-se assustado. Tive de repetir e aí o professor já estava de mão fechada a dar um carolo na cabeça que ainda hoje me dói. Na mesma sala tive uma professora continental de meia idade que nunca devia ter saído da sua parvónia antes da chegada à terceira. Não é que, à segunda-feira, na primeira aula, o Parreira da Ribeirinha, que morava na Carreirinha, chegava quase sempre atrasado. E lá vinha a justificação. A senhora professora, desculpe, mas fui passar o fim de semana à Graciosa e o comboio atrasou-se. A referida professora engolia nem gingas. Na altura, o diploma dele devia ser igual ao meu. Para terminar e continuando na música, como esquecer as vezes que fomos de livros de ponto debaixo do braço até à Praça Velha, ao encontro do professor e boêmio José Perto, que ali escrevia o sumário. Continuação da aula anterior, e assinava. Esta cena era permitida pelo Sr. Valeriano e proibida pelo Sr. Moreira, dois saudosos contínuos do liceu. Daqui resultavam duas coisas. O jogo no Estádio da Pedra podia começar e o professor, imagino eu, ia pôr em dia o sono de mais uma noite mal dormida. Está pronta? Está pronto? Tá. Naquele tempo as meninas usavam as saias 4 dedos acima do joelho e eram mini-saias que se presumiam irmãs das de Mary Quant. O bastante para a malta alegremente opinar sobre a mais bela perna do liceu e expandir pelo olhar a livre imaginação. As mais para a frentex usavam também o penteado liso à la Françoise Hardy. As louras à la Sylvie Vartan, ou armado conforme das estrelas da Flama e do Parry-Match. O século ilustrado é que as trazia bem boas, mesmo a preto e branco, mas em trajes que já seriam uma afronta à pacatez daquele tempo. Naquele tempo havia a malta do liceu. A malta adorava as calças de ganga, os jeans na sua expressão mais chique. A malta idolatrava os jeans da base, deixava crescer a melena e de mais guedelha sobre as orelhas. E usava barba na cara toda, tirando algum mais pipi, que se passeava de cavanhaque, aparado com rigores de estilo. A malta ouvia os Beatles, uns guedelhudos que arrepiavam as famílias, e música da base. Abanava-se nos bailes ao som dos Bee Gees, no encantamento dos Sombras, e os de pezinho mais hábil para a valsa consolavam a cavalinho ao som do tema de Lara do Dr. Givaco. Tirando isso, a malta despendia o mais forte do seu lazer no canto da caixa e nos degraus da Sé, antes da explicação do Montalverno, regalando a vista à passagem das Vartans, das Hardis, das Sandy Shows do liceu, e comentava para o lado coisas que eram só coisas daquele tempo e como eles se foram. Era naquele tempo. Havia camaradagem, criaram-se amizades, ascenderam-se paixões, outras se extinguiram, faziam-se récitas, faziam-se bailes, fazia-se rádio, a sério com os vampiros, no gozo com o WC, em vésperas da tourada. Editava-se a vida académica, com a 4ª página, cujo humor divertia o liceu. Vivia-se muito. Vivia-se com ardor. Vivia-se com empenho, porque havia esperança. Foi naquele tempo de Marcolino Candeias. Depois Olha, agora vou-me rir por dois segundos. Ela espera, depois... Exato, sim. Este texto convém ficar todo seguido, não é?
A estação da rádio WC funcionava uma vez por ano no período de Carnaval, começando na quinta-feira, das 12 às 14 e das 18 às 21 e terminando no domingo de entrudo, com a transmissão integral e direta do famoso, espetacular e altamente concorrido cortejo da tourada dos estudantes do Liceu. Tinha sede na Rua da Sé, no depósito de sapatos da sapataria Aliança, que o Sr. Adalberto Martins fazia o favor de nos emprestar. À nossa volta, as caixas de sapatos eram muitas, mas, que eu saiba, nunca faltou um único par, apesar de, nos anos 60, se ver alguma gente descalça a andar nas ruas. Aos comandos técnicos da emissão estava o Gilhoca, o Gil Serpa, com a sua aparelhagem sonora fazia autênticos milagres, carregando em botões preços por fios, dando uns murros, quando o equipamento queria falhar e tudo corria bem. Até hoje, nunca foi reconhecido que a estação da rádio WC foi a primeira a nível local, regional, nacional e mundial a trabalhar em ondas curtas, médias, compridas, internet, Facebook, Twitter e a pilhas. Só o FM é que não foi possível. Nem tudo era perfeito, tal como hoje. Na locução estava o Fialho, com as ajudas do Fonia e do Herculano. Havia muita música, noticiários e telenovelas radiofónicas em que eu fazia todas as personagens com comédias e dramas que levavam os ouvintes às gargalhadas e até às lágrimas, conforme a hora, o local e a inspiração do momento. A programação tinha como ponto forte as piadas a quem passava na rua, quase exclusivamente para estudantes não fedelhos, ou seja, dos mais velhos. Lá vinha a Rosa do 5º ano, Rua da Sé acima, passo lento, rabo a abanar e mini saia, e parava a fingir que estava a ver a montra da Princesa das Meias, em frente à nossa varanda, à espera do piropo. E ele lá saía, nem sempre no tom que ela esperava, tipo: "Oh Rosa, as tuas pernas continuam boas, mas essa mini saia está muito vista." Parecia que uma abelha a tinha picado, pois dava um pequeno salto. O rabo deixava de abanar e rapidamente desaparecia daquela perigosa zona onde uns malcriados só mandavam bocas foleiras. No dia seguinte, no mesmo local, à mesma hora, ela lá estava caída e com o visual mudado. Também havia o Manuel de 6º ano, rapaz descarado, que de peito feito enfrentava as piadas que lhe descobriam a careca sobre paixões, copos ou chumbos que dariam para muitas pescarias. A publicidade não faltava, pois havia que garantir uma praça de São João cheia, o que sempre acontecia. Querem um slogan? Aí vai. Já era noite cerrada, dizia o filhinho para a mãe, a ver a tourada dos estudantes. É que a malta está bem. A emissora tinha os seus fiéis ouvintes nos passeios da Rua da Sé. Antes de começar a emissão, já o povo se aglomerava, pois a qualidade era garantida. Quando terminava, à saída, tinha sempre dificuldades com a legião de fãs que me aguardavam. Qual Tony Carreira para autógrafos, beijinhos e fotografias de telemóvel que na altura o Giloca arranjara em segredo no Cerrado Grande dos Americanos, onde havia tudo e mais alguma coisa. Um dos ouvintes mais assíduos era o nosso vizinho da Rua General Carmona, hoje Rua dos Salinas, Dr. Machado Pires, governador civil do distrito de Angra do Heroísmo. Ele mesmo, em carne e osso, pessoa com quem mantive uma relação de distanciamento, pois nunca me pagou um café no Atanásio. Todos os dias... Continua? Não, sou eu. Isto tu agora, pois é, tem que estar aí. Parece que quer repetir o primeiro parágrafo. Ai, sim, acho que não. Vamos ver. Não, está bem. Todos os dias, depois do jantar, Sua Excelência descia a Rua da Sé em passo lento e cadenciado. Quando passava debaixo da varanda da sapataria, lá vinha a voz que lembrava que, por ordem do Sr. Governador, era proibida a utilização de cocotes, pacotes de farelo e água ou outros quaisquer,
objetos que pudessem ilustrar o estimado público. Ele ouvia e seguia impávido e sereno, não fazendo a mínima ideia que a tourada dos estudantes com cocotes e água era mais genuína e contribuía para o bem-estar da população que Sua Excelência governava. O certo é que foram horas de glória que acabaram por me lançar para o estrelato da rádio quando tinha 19 anos e o Rádio Clube de Angra ficou à última da hora sem relator para o torneio açoriano de futebol em São Miguel, a que não podia faltar, atendendo os compromissos publicitários já assumidos. A direção do Rádio Clube de Angra, reunida de emergência, lembrou-se de convidar aquele rapaz que dizia muitas coisas na Rua da Sé por causa da tourada dos estudantes para relatador. Eu lá fui, eu para São Miguel, uma semana todo contente com tudo pago, estrear-me a fazer relatos de futebol. Lembro-me bem que o primeiro foi uma grande barraca, isto é melhor parar. Todos os dias, depois do jantar, Sua Excelência descia a Rua da Sé em passo lento e cadenciado. Quando passava debaixo da varanda da sapataria, lá vinha a voz que lembrava que, por ordem do Sr. Governador, era proibida a utilização de pacotes de farelo e água ou outros quaisquer objetos que pudessem molestar o estimado público. Ele ouvia e seguia impávido e sereno, não fazendo a mínima ideia que a tourada dos estudantes com cotes de água era mais genuína e contribuía para o bem-estar da população que Sua Excelência governava. O certo é que foram horas de glória que acabaram por me lançar para o estrelato da rádio quando tinha 19 anos e o Rádio Clube de Angra ficou à última da hora sem relator para o torneio açoriano de futebol em São Miguel, a que não podia faltar, atendendo os compromissos publicitários já assumidos. A direção do Rádio Clube de Angra, reunida de emergência, lembrou-se de convidar aquele rapaz que dizia muitas coisas na Rua da Sé por causa da tourada dos estudantes para relatador. E lá fui eu para São Miguel, uma semana todo contente, com tudo pago, estrear a fazer relatos de futebol. Lembro-me bem que o primeiro foi uma grande barraca, pois as asneiras sucederam-se, mas no segundo sei que as coisas já correram bem e até acabei por ter convites para a BBC em Londres, que não se concretizaram porque o Salazar não me deixou sair do país, tendo em atenção a falta que eu fazia à Rádio WC, considerada e muito bem de interesse público. Aqui fica registada a memória de um tempo inesquecível em que o orgulho de ter andado no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo mais uma vez vem ao de cima. Francisco Fialho, julho de 2012. Rua da Sé acima, passo lento, rabo a abanar, a mini saia, e parava a fingir que estava a ver a montra da Princesa das Meias em frente à nossa varanda, à espera do piropo. E ele lá saía, nem sempre no tom que ela esperava, tipo: "Oh Rosa, as tuas pernas continuam boas, mas essa mini saia está muito vista." Parecia que uma abelha a tinha picado, pois dava um pequeno salto, o rabo deixava de abanar e rapidamente desaparecia naquela perigosa zona onde uns malcriados só mandavam bocas foleiras. No dia seguinte, no mesmo local, à mesma hora, ela lá estava caída e com o visual mudado. Muito bem. Estás pronta? Todos os dias, depois do jantar, Sua Excelência descia a Rua da Sé em passo lento e cadenciado. Quando passava debaixo da varanda da sapataria, lá vinha a voz que lembrava que, por ordem do Sr. Governador, era proibida a utilização de pacotes de farelo e água ou outros quaisquer objetos que pudessem molestar o estimado público. Ele ouvia e seguia impávido e sereno, não fazendo a mínima ideia que a tourada dos estudantes com cocotes e água era mais genuína, contribuía para o bem-estar da população que Sua Excelência governava. O certo é que foram horas de glória que acabaram por me lançar para o estrelato da rádio quando tinha 19 anos e a Rádio Clube de Angra ficou à última da hora sem relator para o torneio açoriano de futebol em São Miguel,
a que não podia faltar, atendendo aos compromissos publicitários já assumidos. A direção do Rádio Clube de Angra, reunida de emergência, lembrou-se de convidar aquele rapaz que dizia muitas coisas na Rua da Sé por causa da autorada dos estudantes para relatador. E lá fui eu, para São Miguel, uma semana todo contente, com tudo pago, estrear-me a fazer relatos de futebol. Lembro-me bem que o primeiro foi uma grande barraca, pois as asneiras sucederam-se, mas no segundo, sei que as coisas já correram bem e até acabei por ter convites para a BBC em Londres, que não se concretizaram porque o Salazar não me deixou sair do país, tendo em atenção a falta que eu fazia à Rádio da Lucy, considerada, e muito bem, de interesse público. Aqui fica registada a memória de um tempo inesquecível em que o orgulho de ter andado no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo mais uma vez vem ao de cima. Francisco Fialho, julho de 2012. Em confidência. O Carlos Reis, quando lhe pedi que me enviasse o texto, no preâmbulo e por uma questão de amizade, escreveu: por tua causa, fiquei com um nó na garganta ao evocar, no breve texto que te mando, o tempo dos vampiros. Acrescentei o nome do Paulo Jorge, era Pimentel, creio que sim, porque ele também participou na aventura. Oxalá a prosa sirva o que se pretende. Por mim, dás um abraço bem forte às companheiras de então, e outro para ti, claro. Então, o Carlos escreveu: evocação dos vampiros a esta distância. À medida que os anos fluem e o olhar que lançamos para o passado se vai revestindo de tintas de melancolia, fazem sentido, cada vez mais sentido, dois versos de Álvaro de Campos. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto, aliás. Não me ocorre melhor maneira de fixar nesta breve evocação a imagem de um tempo adolescente em que celebrávamos aniversários e mal sabíamos o que era a morte. Sobre esse tempo passaram mais de 4 décadas e com elas muita gente se foi para sempre. Ela faz parte de uma aventura juvenil, temperada com o entusiasmo da adolescência, a que chamamos com a inocência que então era a nossa, vampiros. Digo inocência porque mal sabíamos que por trás daquele nome e do poeta-cantor que o cantava, José Cá Afonso, se escondia uma mensagem de contestação ou subversão, como na altura se dizia. Recordo que nessa época era perigoso ter ideias avançadas, coisa curiosa, vista de hoje, porque até parece que tê-las atrasadas era mais seguro e talvez fosse mesmo. Fónico Vampiros, mesmo depois de ter tido ser proibido o indicativo musical que usava a tal canção, foi para nós um episódio de sonho, de aventura, de inventiva participação na pequena vida coletiva de um liceu e de uma cidade em que a rádio desempenhava um papel agregador que hoje em boa parte perdeu. Para ser mais claro, o Rádio Clube de Angra era uma instituição importante na Terceira e nos Açores, e os estudantes do Liceu de Angra eram jovens que usávamos fazer rádio, desporto, teatro e jornais académicos, e ver cinema e discutir a música dos Beatles, dos Shadows e já mesmo dos Rolling Stones e do Simon & Garfunkel. Parece incrível, mas tínhamos 15 ou 16 anos, a Edith Ávila, a Cecília Barreira, o Eduardo Fournier, o Paulo Jorge e eu. Mas nessa idade tudo parece possível e ninguém Mas nessa idade tudo parece possível e nenhum medo tolhe a vontade de dizer o que há a dizer, por muito juvenil que seja a palavra que o diz. Não nos... Está gravando. Seja como for, o programa radiofónico Vampiros, mesmo depois de ter sido proibido o indicativo musical que usava a tal canção, foi para nós um episódio de sonho, de aventura e de inventiva participação na pequena vida coletiva de um liceu e uma cidade em que a rádio desempenhava um papel agregador que hoje em boa parte perdeu. Para ser mais claro, o Rádio Clube de Angra era uma instituição importante na Terceira e nos Açores. E os estudantes do Liceu de Angra eram jovens que usávamos fazer rádio, desporto, teatro e jornais académicos.
e ver cinema e discutir música dos Beatles, dos Shadows e já mesmo dos Rolling Stones e do Simon & Garfunkel. Parece incrível, mas tínhamos 15 ou 16 anos. A Edith Ávila, a Cecília Parreira, o Eduardo Fournier, o Paulo Jorge e eu. Mas nessa idade tudo parece possível e nenhum medo tolhe a vontade de dizer o que há de dizer. Por muito juvenil que seja a palavra que o diz. Não nos atrevíamos a ser tímidos, porque o pequeno mundo em que vivíamos nos bastava. Passados estes anos, não faço um balanço, porque não é caso para tanto, mas deixo aqui, aos colegas e aos amigos de então, aos que cá estão e aos que já cá não estão, uma palavra que é ainda de encantamento, pelo que fizemos e pelo que projetamos. Vai nessa palavra o eco já desvanecido da alegria que vivemos e que hoje recordo outra vez com a ajuda de Álvaro de Campos. E a alegria de todos, e a minha estava certa com uma religião qualquer. Carlos Reis, 24 de julho de 2012. Eu quero saber para onde é que vais desapanhado. Vão para a internet, para o Facebook, para a página do Calores há 50 anos. Não, aquilo quando está a filmar, Agora tem uma faz. luz vermelha. O Rádio Clube de Não, não. Angra, Isso Val do da Duarte. Terceira. Isso do Duarte. Aí. Essa parte digo. Tá só bem. dizes o Uma Duarte. realização dos estudantes do velho convento de São Francisco. Risca aqui. Não sabes que é só. Essa, mas se calhar de vampiros. Exatamente. Não Então eu vou sabia dizer ainda. vampiros, vamos lá. Gravar. Vá. Muito bem, só um bocadinho, faz favor. Quando quiserem. Vampiros. Uma realização dos estudantes do velho convento de São Francisco. E produção do Rádio Clube de Angra, A Voz da Terceira. Digo o que tu disseste que é Já que é gosto de mais desse estilo. uma produção, É. não sei de quem. É aqui, vamos repetir a mesma coisa que dissemos já há bocadinho, não é? Não, Sorinha, vamos repetir ao contrário. Agora o Duarte Fournier é que vai dizer vampiros. Agora, eu digo, e uma Eu vou diz dizer assim. uma realização dos estudantes do velho e tu dizes a reprodução do Rádio Clube de Angra. Ah, pronto. Percebeste? Não. Não, 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 não. Põe Ao outra contrário. coisa para o fecho. Então diz. Eu digo Pronto, vampiro. é isso que eu... Sim. Uma diz uma realização académica difundida pela Voz da Terceira. Sim. E a outra diz um programa de estudantes para Então estudantes. é ao cabo posto. Pronto. Está a letras grandes para ver Muito lá. bem. Então é dito aqui. Estes óculos pequeninos. Ora, muito bem. Posso pôr a gravar? Vamos embora. Estão prontos? Está a gravar. Passa o papel para aqui depois. Vampiros. Uma realização académica difundida pela Voz da Terceira. Um programa de estudantes para estudantes. Voz da Terceira. Não. Está a descer, está a Vai descer. ser mais alto. Tem que ser sempre para cima. Uma realização académica difundida pela Voz da Terceira. Ai não, não está bem. Não, não. Corta tudo, deixa-me cá. Uma realização académica difundida pela Voz da Terceira. Um programa de estudantes para estudantes. Voz da Terceira. Repita mais uma vez ao